Opa, no vídeo de hoje eu vou te contar o porquê que o LinkedIn é a melhor rede social para empreendedores como eu, como você, que querem usar os canais digitais, as redes sociais, como um canal de alavancagem para o seu negócio. A ideia desse vídeo é contar a minha opinião, não vou te ensinar a fazer, não vou te ensinar como criar conteúdo no LinkedIn, nem nada do tipo. É só mostrar a minha opinião baseada em algumas referências que eu venho estudando, que eu estava estudando esse final de semana. Vocês veem que eu tô aqui na roça, nessa paisagem um pouco diferente. E aí me deu essa ideia de vídeo, resolvi gravar aqui. Então, como eu disse, a ideia é mostrar o porquê eu acho que o LinkedIn é a melhor rede social para empreendedores, para você conseguir construir uma audiência, conseguir construir um público e mostrar por que eu tô saindo do Instagram, né? Resolvi não produzir mais conteúdo no Instagram. E claro, tem motivos tanto pessoais como motivos profissionais nesse meio aí. Então, fiquei nesse vídeo para você poder entender mais sobre o que eu vou falar aqui hoje. E para você que não me conhece, meu nome é Caio, eu sou empresário, eu sou diretor da DataCamp. E nesse canal aqui eu trago a minha visão sobre negócios, a vida real, né, que muitas vezes as pessoas não contam, os perrengues por trás. Eu mostro, na verdade, a realidade, né, sem papo de guru, de coach, de empreendedorismo. Então vamos embora pro vídeo para eu poder explicar para vocês. O primeiro ponto que eu queria falar antes de entrar no assunto do LinkedIn em si é o porquê eu resolvi abandonar o Instagram como uma ferramenta de produção de conteúdo, de criação de autoridade e também até para uso pessoal mesmo, sabe? Eu já tentei produzir conteúdo para o Instagram algumas vezes e isso não é recente, desde 2020. Claro que tem a minha parcela de culpa de não conseguir produzir de forma consistente, porque assim, se eu tivesse produzido desde 2020, obviamente eu já tinha conseguido construir um público lá. Mas o ponto não é esse. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho o Instagram uma rede social muito rasa. Você não consegue gerar valor suficiente em 60 segundos, 90 segundos, o que quer que seja, nesses pequenos vídeos. E eu sou uma pessoa que gosto de criar conteúdo que seja, de fato, gere valor para a pessoa, né? Eu acho que assim, no Instagram, deixa eu me corrigir, no Instagram você consegue gerar valor, mas algo muito pequeno, muito, talvez até muito raso. Você precisa de mais tempo para se aprofundar, então você precisa talvez levar essas pessoas para uma outra rede social ou para um outro canal, como o YouTube. E eu acho que para você conseguir gerar esse valor, esse assunto em 60 segundos, você tem que ser muito criativo. E eu não sou uma pessoa muito criativa, eu tenho algumas dificuldades de ideias. Então, assim, esse é o primeiro motivo que eu resolvi não produzir conteúdo. Mas o Instagram também, em mim, isso eu vou falar um relato pessoal, ele me gera muita ansiedade. Porque você, né, obviamente, tá careca de saber disso, que no Instagram você começa a criar tipo um FOMO, você começa a ver tanta coisa diferente, que parece que você não consegue fazer nada, você não sabe nada e parece que você tá ficando para trás. Então, assim, por muitas vezes eu pego e excluo o aplicativo. Eu me perco nos vídeos lá e isso me dá uma sensação de que eu tô para trás, que eu não tô conseguindo fazer nada, que as pessoas lá são melhores que eu. Acho que tem no Instagram tem muito um senso de comparação de vida das pessoas, né? Você se comparar a vida do outro. Lá as pessoas só postam aquilo que convém, óbvio. É uma fração de vida e mesmo os conteúdos, né? Você só vai postar lá que der muito certo. Eu acho que toda rede social, mas lá no Instagram parece que é mais. Eu acho que o Instagram também é uma rede social mais focada em entretenimento do que uma rede social focada, de fato, em gerar valor, em gerar conteúdo profundo. E aí, de um tempo para cá, de alguns meses, eu conheci o Jonas, vou deixar a referência do canal dele aqui, que é um cara muito bacana, um cara sensacional que fala muito sobre criação de conteúdos profundos, geração de valor mesmo aqui na internet. E com ele eu aprendi muito sobre isso, sobre como criar um conteúdo de valor, como explorar essas redes sociais que poucas pessoas não estão explorando. Conseguir criar uma autoridade, uma marca pessoal através disso. Eu sou até aluno da comunidade dele e tudo mais, mas até mesmo antes de entrar para a comunidade, eu tinha visto alguns vídeos dele falando sobre o LinkedIn. O Jonas foi um cara que cresceu muito no LinkedIn antes das outras redes, antes até mesmo do YouTube, e conseguiu vender muito por lá. E tem um vídeo dele que é chamado que é Por que você deveria estar no LinkedIn o mais rápido possível. E assistindo esse vídeo, eu gostaria de trazer algumas referências de coisas que ele fala, eu até fui pesquisar e realmente
é verdade. O porquê a gente deveria, enquanto empreendedor, investir mais tempo no LinkedIn do que de fato no Instagram, principalmente se você vende serviços, tá? O que ele traz primeiramente de dados, olha pra você ver. O LinkedIn no Brasil tem 80 milhões de usuários. Obviamente, boa parte uma grande parte, não sei, talvez 50%, não temos esses dados. Deve não ser tão ativo na plataforma. Mas, pô, pega aí 50 milhões, 40 milhões de pessoas. Se você pegar só os 80 milhões, representa 60% da força de trabalho nacional. Então, olha para você ver o tanto de gente com viés profissional que está lá no LinkedIn. Obviamente, o LinkedIn ele tem esse viés mais corporativo, esse viés mais educacional do que o Instagram. As pessoas não estão lá para postar foto, para postar conteúdo na praia, para postar, enfim, foto divertindo. Não, lá tá todo mundo estritamente com o objetivo profissional. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O LinkedIn também, diferente do Instagram, que tem o foco em vídeo, hoje o Instagram é uma rede social de vídeo. Não adianta a gente querer dizer que não, porque às vezes a gente pode postar até as fotos e tudo mais, mas o foco central da rede, da retenção da rede, são os vídeos. Já o LinkedIn, ele é uma rede social que tem foco em texto. Então você consegue gerar valor através de textos mais longos. Tem um limite, são 2.500 caracteres, se não me engano, mas dá para escrever muita coisa de valor. Você consegue misturar texto com imagem, gerar mais valor ainda, gerar conteúdos que você vai conseguir explorar mais o tema. Eu acho isso muito bom. O Jonas traz também nesse vídeo que no LinkedIn existe uma demanda muito maior do que uma oferta de produção de conteúdo. Enquanto no Instagram, mais ou menos ali 25% dos usuários produzem conteúdo, no LinkedIn estima-se que apenas 1% produz conteúdo. A maioria está lá para consumir esses conteúdos. Então, obviamente, isso se torna um oceano azul. Existe muito mais demanda do que oferta. E quando você está nesse cenário, é muito mais fácil você virar uma referência. Obviamente, fácil, entre aspas, né? Demanda de um esforço de você produzir conteúdo, demanda de um esforço de consistência, demanda um esforço de estar ali diariamente produzindo esses materiais. Mas, como eu disse, se você consegue ter essa consistência, você consegue gerar valor, se você consegue se diferenciar das pessoas, eu acho que você tem muito potencial, nós temos muito potencial para conseguir usar essa rede ao nosso favor. E uma coisa que eu vi até um post esses dias lá, achei até engraçado, mas é verdade também. Ao mesmo tempo que ainda tem pouca oferta, tem muita gente dentro desse mundo das pessoas que estão criando, né? Dessas poucas pessoas que criam lá. Existe muita gente criando conteúdo só de IA. Então a régua tá ficando baixa, porque tem muita gente produzindo conteúdo muito chato, que não agrega valor, conteúdo simples. Quanto né, nos produtores, existe poucos produtores ainda, né? 1%, vamos dizer assim. Dentro desses 1% ainda existe muita gente que produz texto de IA. Então tá virando uma conversa de IA lá dentro. Então existe aí uma grande oportunidade para você se destacar. E eu estou produzindo lá tem pouco tempo, então eu não tenho dados ainda suficientemente para falar assim, se realmente vai gerar muito resultado ou não, mas é algo que eu estou investindo. Já tem um mês aí, estou tentando começar a produzir com mais consistência. Teve recentemente, essa semana, um post meu que viralizou pela primeira vez, algo que eu nunca tinha conseguido no Instagram. Então, assim, eu já estou vendo que pode gerar resultado sim. E o mais legal do LinkedIn, que você tá ali com uma grande possibilidade de criar conexões com pessoas extremamente qualificadas. Por quê? Como eu disse, é uma rede social muito profissional. Então tá todo mundo ali com o mesmo objetivo. E ali dentro você encontra pessoas que são diretores, executivos, empresários. Seu público, principalmente se você está vendendo para o B2B, com certeza o seu público está ali dentro. Então existe essa possibilidade de você se conectar com essa pessoa. No Instagram você segue essa pessoa, você não cria uma conexão de fato. Já no LinkedIn, não, no momento que você conecta com essa pessoa também está conectada com você, isso abre espaço para vocês trocarem mensagem. E tem um ponto muito relevante que o Jonas fala no vídeo dele, que a taxa de eficiência das mensagens do LinkedIn é muito, muito, muito maior. Porque ao passo que no Instagram quase ninguém responde, que já virou um negócio muito massivo, no LinkedIn praticamente todo mundo responde. Claro que eu sei que tem aquelas pessoas chatas que estão prospectando lá, que fazem aquelas prospecção mais besta que eu mesmo recebo muitas e não respondo.
Mas quando é algo genuíno de valor, sem esse interesse descancarado, eu acho que abre muito mais portas. Então é isso, esses são os motivos do porquê você deveria investir no LinkedIn como um empreendedor para conquistar seu público-alvo, para conseguir conquistar uma audiência, definir um nicho. E se você quer aprender mais sobre isso aí, eu te sugiro você ir nesse vídeo do Jonas. Cara, tem muito vídeo bom no canal dele, o cara é muito bom. Então, você assista aí e depois diga aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo produzir esses conteúdos no LinkedIn, se está dando resultado. Só que, porém, como nem tudo são flores, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência, da minha dificuldade, a minha maior dificuldade para produzir esses conteúdos para o LinkedIn. Eu tenho muita dificuldade em escrever. Eu sou uma pessoa que era muito bom em exatas na minha adolescência e na escola, né, até mesmo na faculdade. Então a pior matéria para mim era língua portuguesa e redação. Cara, nossa, eu apanhei demais em redação. Tinha muita dificuldade. Eu acho que eu tenho até hoje muita dificuldade para escrever. Então, para mim, isso tem sido doloroso, entre aspas, mas tem sido divertido porque eu tenho me desafiado uma coisa nova. Eu acho que isso que é o legal da vida, né? A gente se desafiar sempre a aprender coisas novas. Como vocês podem ver, eu tenho muito mais facilidade para conseguir conversar, para conseguir construir um raciocínio de forma falada e não de forma de texto. Óbvio que eu tenho usado inteligências artificiais para poder me ajudar no processo de construção, mas nunca para gerar o texto pronto. Eu vi alguns vídeos, vi alguns materiais sobre como conseguir agentes que nos ajudem nesse processo, e se vocês quiserem, depois a gente pode trazer algo sobre isso aqui. E em breve eu espero poder trazer os meus resultados aqui para poder compartilhar com vocês se o LinkedIn tem me gerado resultado, se isso é verdade, se isso não é. Então acompanhe aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida para nos fortalecer e esse vídeo chegar a mais empresários. Comenta aqui também o que você acha, se você já produz conteúdo, se você ainda está nessa busca por conseguir crescer. Eu acho que o conteúdo, né, é uma grande alavanca para nós empreendedores, tanto para gerar demanda quanto para nos posicionar. Existe um conceito de Founder-led Growth, depois a gente pode abordar isso. Então, assim, eu sugiro que você, como empreendedor, busque a produção de conteúdo como uma forma de se diferenciar, de criar valor para o seu público e, consequentemente, vender mais. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo que vai servir como uma masterclass, totalmente diferente disso aqui, mas que é um vídeo sobre indicadores, os indicadores que diferenciam um gestor amador de um gestor profissional. Só se você clicar nesse vídeo aqui que vai aparecer em destaque. Te vejo no próximo vídeo.